Mas eu venho hoje aqui para estar com vocês com um coração muito agradecido. Agradecido de ver todos os anos de uma boa semeadura. Semeadura de um homem simples, que é caracterizado para mim pela mais importante virtude que o ser humano pode possuir. Chama-se lealdade, fidelidade. Isso para mim é a característica principal da vida, né, de um cidadão, e particularmente um cidadão do Reino de Deus. Zé Hilton e Eliana têm sido meus companheiros de ministério de trabalho ao longo desses últimos 40 anos, que eu acompanho, sua família, seus filhos, seus queridos, que fazem parte da minha família também, são do meu coração, gente muito especial e preciosa para mim. Enquanto o Zé Hilton esteve em São Paulo, foi meu companheiro de ministério na comunidade sede, e depois que veio para viver aqui, morar aqui em Sorocaba, nossa amizade sempre ganhou contornos de riqueza, de amizade, de companheirismo, de amor e de respeito mútuo. Então eu tenho uma gratidão enorme estar com o Zé Hilton aqui, com a sua querida Eliana, nesta data para ele tão significativa. O seu aniversário, do aniversário da nossa comunidade, dos 35 anos de vida conjugal. Então temos muito a celebrar. E eu fiz questão de estar aqui para dar um abraço nesta família, um abraço nos meus amigos, mas para dar um abraço em vocês e dizer que vocês também estão de parabéns. Porque a igreja não é uma pessoa, a igreja é esta família. Então, se tem alguém aqui de parabéns, são vocês, que hoje completam 20 anos de vida congregacional. Tem a minha homenagem, meu respeito, meu carinho e meu pique-pique. É hora, é hora, é hora. E é pique, é pique, é pique. Parabéns a você nesta data. Parabéns a você. Parabéns a você. Eu estava dizendo para o pastor Zé Hilton o seguinte, que toda festa de aniversário tem essa mania de me dar copo fechado, sabe por quê? É a única maneira de eu ser batizado outra vez. E toda vez que eu vou abrir o copo, está fechado. Eu vou abrir, aí eu fico molhado. Então, fica molhado você e abre para mim. Mas eu estava dizendo para o pastor José Hilton o seguinte, obrigado, viu, Davi? Muito obrigado. Alegria, obrigado. Estava dizendo ao pastor José Hilton o seguinte, toda vez que a gente completa uma data como essa, um aniversário, o que é que a gente espera de um convidado para esta festa, como vocês fazem aqui comigo, me recebendo hoje para eu homenageá-los? O que é que vocês esperam de mim? Uma palestra teologicamente muito bem esboçada, profunda, um comentário sociológico da história do mundo moderno e da nossa sociedade sorocabana? É isso que vocês esperam de mim? O que vocês esperam de mim? Ah, bom, o senhor é um pastor, então naturalmente o que a gente espera é que o senhor venha hoje e ore pela gente. É isso que vocês esperam de mim? Uma oração por vocês? Não? Sim ou não? Não quer? Sim ou não? Eu venho orar por vocês. Então, um pastor, aniversário, vem dar um abraço no aniversariante. Então faz uma oração pelo aniversariante, depois come o bolo que vai ser oferecido, deve ser muito gostoso, e vai embora. Então o aniversariante são vocês hoje, vão receber uma oração. Agora, esta oração não é minha, eu peguei emprestado de um amigo meu. Posso compartilhar com vocês ou não? Ele não é minha esta oração, quero confessar isso para vocês, é de um amigo meu. Um
um amigo meu fantástico. Esse amigo meu tem o seu nome na história da igreja cristã de maneira tão especial. Um homem que deu a vida pela igreja de Jesus, que deu a vida pelos cristãos dos seus dias, que viu as pessoas sem esperança sendo alcançadas pela graça de Deus, sendo transformadas, salvas, que fez muitos discípulos, que cuidou bem da igreja de Jesus, que cuidou bem das pessoas. Este é um amigo meu e, coincidentemente, ele é um irmão muito especial do meu coração. Posso apresentar vocês para ele ou não? Abram comigo a carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Filipenses, carta do apóstolo São Paulo, capítulo 1 do livro do apóstolo São Paulo aos cristãos de Filipos, aos habitantes da cidade e da região de Filipos. Esta é uma carta de amor. E nesta carta de amor, o apóstolo São Paulo, que é o autor desta oração, que eu vou hoje emprestar para mim e compartilhar com vocês, o apóstolo São Paulo faz questão de lembrar para aqueles cristãos que habitavam em Filipos qual a responsabilidade que agora eles tinham e o que é que ele desejava para cada um deles. Quais as 5, preste bem atenção, quais as 5 principais virtudes que o apóstolo São Paulo queria que aqueles cristãos em Filipos experimentassem, exercitassem, praticassem, para alcançar a sociedade em que eles estavam inseridos, a fim de que eles abençoassem aquela, não só a cidade, mas a região onde estava Filipos, abençoassem de maneira a contaminar, a contagiar, com o compartilhamento da vida de cada um dos cristãos daquela igreja em Filipos, que haveria de abençoar aquela cidade. Qual a razão que você mora em Sorocaba? Por que você mora aqui? Você está aqui por acaso? É o que você pensa. É o que você pensa. A nossa vida, nós não temos acasos. O apóstolo São Paulo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu sei quem eu sou, quando eu conheço a minha identidade, eu conheço também o meu destino. Quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo e para onde eu vou. Como cristãos, é fundamental, absolutamente necessário que a gente saiba quem é. Triste quando se pergunta para alguém: o que você pensa do cristianismo? Qual a sua concepção a respeito da vida cristã? O que é que você imagina que, como cristão, você deve fazer? O que é que você imagina que, como discípulo de Jesus, você deve ser? Para onde você vai como cristão? O que você fará? O que você será? Aonde você chegará? Qual o propósito para o qual Deus, o Pai, o criou? Quando nós não sabemos a razão da nossa existência e não sabemos qual é a nossa identidade, nós também não sabemos qual o sentido da vida. E aí nós acabamos tomando rumos muitas vezes equivocados. Porque quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Quem não tem consciência da sua identidade, não tem convicção do seu destino, não tem convicção do projeto para o qual foi criado. Então a pergunta que lhe faço esta noite, à guisa de introdução: quem é você? Primeiro, quem é você? Segundo, para onde você vai? Se você tem convicção de para onde você vai, lhe pergunto: quais
quais os rumos que você vai tomar. Qual a convicção que você tem do projeto criacional de Deus para a sua vida? Você por acaso imagina que é uma obra ocasional de Deus? Que Deus num dia que estava de folga, de férias, resolveu criar você sem propósito, sem sentido? Desculpem. A vida cristã é uma vida que precisa, de fato, de toda forma, de toda maneira, da nossa parte, encontrar convicção, razão da nossa existência aqui e agora. O que estamos fazendo nesta cidade? Se moramos aqui, o nosso Pai nos deixou morando aqui, para fazer o quê? Ganhar dinheiro, ficar rico, comprar um carro novo, constituir família, termos filhos, sermos grandes empresários, adquirirmos bens fantásticos, maravilhosos, garantirmos o nosso futuro com os bens que vamos oferir. É esta a razão que estamos aqui. É por isso que estamos aqui. Cristianismo não é uma invenção. E outra coisa que vou lhes acrescentar: cristianismo, segundo o propósito eterno de Deus, para o coração de Deus, não é uma religião. Religião é uma invenção do ser humano para tentar, através de fórmulas, de regras, de comportamentalismo, tentarmos agradar a Deus. E convencemos a Deus que nós somos bonzinhos, que nós temos uma conduta excelente, que nós somos pessoas extraordinárias. Isso é religião. Por isso que a religião está cheia de formas. Não faça, não faça, não faça, 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 faça. É assim, regrinhas, leizinhas, legalismos. Infelizmente, quero dizer para vocês que se religião, porventura, produzisse vida no mundo, na sociedade em que nós estamos inseridos, nós já teríamos esta abundância de vida. Porque religião aqui não falta. Tem religião para tudo quanto é gosto, para todo tipo de freguesia tem religião. Cristianismo não é religião. Cristianismo é relação. Cristianismo é intimidade. Cristianismo é comunhão. Daí o verbo religare, é termos sido religados com o nosso Pai Celestial, para nós nos tornarmos verdadeiramente amigos dele, através da graça que um dia nos alcançou e que nos transformou em filhos amados do coração do nosso Pai. Tornando-nos nós filhos de Deus, temos nós a responsabilidade de dar continuidade ao plano e ao propósito para o qual Deus nos criou. Imagina só, sou filho de Deus e vivo a minha vida completamente alheia com a vida do meu pai. Sou filho, mas o projeto para o qual eu vivo é completamente diferente do meu pai. Se sou filho, a coisa mais importante, fundamental que meu pai quer que eu seja e que eu faça, é que eu continue o trabalho, o projeto, o propósito para o qual ele me criou como filho. A Escritura diz que Jesus é o filho primogênito de Deus. Primogenitor, quer dizer, o primeiro de uma gênese, de uma geração. Nós fazemos parte de uma geração a partir de Jesus, de filhos de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos, transformados em filhos de Deus. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, ganhamos o mesmo DNA do nosso Pai. Ganhamos a mesma capacidade genética do meu pai. Como filhos de Deus,
nós nos tornamos os sucessores do projeto para o qual Ele nos gerou. Ele nos criou. Por isso o apóstolo São Paulo declara, quando ele entendeu este princípio, esta verdade, quando ele entendeu este fato, ele disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, meu passado, sem Deus, e avançando para o meu futuro, para o alvo, diz o apóstolo São Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o projeto para o qual eu fui criado, a fim de que eu receba o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo dizia: eu sei quem eu sou, sei para onde vou e sei como vou. Vou cumprir com o projeto, com o propósito do meu Pai. Vou dar sequência ao trabalho do meu Pai. Esta é a característica dos filhos de Deus. Não é a característica dos religiosos. Que religioso não quer nem saber. Religioso, o negócio de religioso é ir no culto, cantar, bater palma, dar um abraço, ouvir uma palestra e ir embora para casa. Isso é ser religioso. Isso é ser religioso. E as nossas comunidades, nossas igrejas estão cheias de gente vazia. Dizia o Dr. Stanley Jones, que foi o médico da rainha da Inglaterra, um cristão fantástico, cristão deste século ainda, já falecido, de saudosa memória, mas que deixou esta verdade. As igrejas, dizia ele, estão cheias de pessoas vazias. Pessoas vazias, pessoas sem conteúdo. Por que sem conteúdo? Porque não tem identidade, não sabe o que são, nem para onde vão e como vão. Preferem apenas acalmar a consciência através de uma religiosidade hipócrita, aparente, obscura e sem projeto. Quem é você? Esta é a grande pergunta desta noite. E para onde você vai? E se você vai, como é que você vai? Então é aqui que eu vou orar por vocês hoje. O apóstolo São Paulo, acompanha-me agora na leitura da carta de Filipenses, capítulo 1, nesses primeiros 11 versos do capítulo 1, quando o apóstolo São Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Verso 3, Paulo começa dizendo o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Dou graças ao meu Deus, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo que aquele que em vós começou uma boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa, seja na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E agora ele pede para orar, e ele diz assim: também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça,
o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém, meus amados? Preste atenção. Esta carta para o apóstolo São Paulo tem um significado muito especial. Esta foi a primeira igreja que ele, Paulo, fundou lá na região, naquela época, chamada de Filipos, na região que hoje é a Europa. Paulo começa esta igreja numa cidade que ele havia tido um dos momentos mais terríveis da sua vida, por causa da pregação do evangelho naquela cidade, e das manifestações extraordinárias da graça e do poder de Deus naquela cidade, libertando, curando, abençoando as pessoas. A multidão da cidade ficou alvoroçada, principalmente dos judeus, porque estavam crendo que ele haveria de trazer uma confusão enorme para toda a religiosidade daquela cidade. O que acontece? Paulo e Silas são presos. Capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos é onde você encontrará o registro desta experiência. Paulo havia tido uma experiência muito interessante com Lídia, que era habitante daquela cidade também, de Filipos, e que era vendedora de púrpura, de tecidos. E aquela mulher havia experimentado a graça de Deus, sido alcançada pelo evangelho transformador, e diz que ela e toda a sua família haviam se batizado nas águas. Lídia. E agora Paulo, diante de toda aquela pressão que os religiosos judeus faziam contra ele, ele acaba preso e acaba lançado no cárcere. Paulo e Silas, depois de terem apanhado, depois de ter uma experiência terrível, não se alimentavam, presos no tronco, com grilhões e cadeias. Diz a Escritura que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Cantavam com o coração grato a Deus pelo privilégio de estarem vivendo e sofrendo por amor a Jesus. Aquela situação. Porque primeiro, eles sabiam quem eles eram. Segundo, eles sabiam porque eles estavam vivendo naquele momento, naquela cidade, e qual o futuro deles que estava garantido em Deus. Então, tranquilo. Enquanto eles oravam e cantavam, diz a Escritura, de Atos 16, que houve um terremoto naquela cadeia, e os grilhões e as cadeias soltaram-se de todos os presos, e as portas dos cárceres se abriram. Quando o carcereiro de Filipos viu esta situação, ele entrou em desespero, que se um daqueles presos saísse, fugisse, ele responderia às autoridades romanas com a própria vida, quer dizer que ele seria morto. E diz a Escritura que ele sacou da sua espada e pensava em suicidar-se, em tirar a própria vida, quando Paulo gritou lá de dentro do cárcere e disse: não te faças este mal, não faça isso com você não, rapaz, para com isto, vem aqui, há esperança, venha cá. E quando o carcereiro aproximou-se, ele que ia suicidar-se, ele já aproximou-se de Paulo e Silas em desespero e dizendo: o que é que eu devo fazer para experimentar esta salvação poderosa? Então Paulo lhe declara um texto fantástico, conhecidíssimo, famoso, que serve para mim e para você hoje também: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus. A esperança não está na sua religião, a esperança está em Jesus, que é mais do que uma religião. Jesus é sua vida. Então creia nele. E crer aqui não é apenas acreditar, é crer experimentalmente. É a fé da experiência que gera transformação e vida. E então diz a Escritura que Paulo e Silas lhes pregaram o evangelho, lhes anunciaram as boas novas, e ele ali naquele cárcere, arrependido, confessando os seus pecados, entrega-se a Jesus. E por volta de mais ou menos umas 4 ou 5 horas da manhã,
diz a Escritura, o carcereiro disse: por favor, venham à minha casa. Leva Paulo e Silas para a casa dele, reúne toda a família. Você imaginou de madrugada acordar a família e dizer: ouça o que esses dois homens têm a dizer? Imagina o que aquela família pensou. 2 homens machucados, feridos, maltrapilhos, rasgados e tudo. O que será que esse meu marido está inventando que trouxe esses 2 presidiários aqui para dentro da minha casa? E o carcereiro diz: venha ouvir o que eles têm a nos dizer. Então diz a Escritura que Paulo e Silas, eles anunciaram o Evangelho, e a família do carcereiro, esposa, filhos, toda a sua casa, naquela madrugada memorável, entregaram-se a Jesus e foram batizados nas águas para a glória de Deus Pai. Receberam a Jesus e confessaram a sua fé em Jesus. Ali começa o quê? Ali começa a primeira célula, da primeira comunidade da cidade de Filipos. Havia uma pequena célula na casa de Lídia. E agora começa algo aqui extraordinário na casa do carcereiro. É toda a família dele. E lá começa uma comunidade. Esta carta que Paulo escreve, que eu acabei de ler para vocês, foi escrita 10 anos depois deste acontecimento que lhes contei. 10 anos depois. Agora já é uma comunidade. Já tem pastores, tem bispos, tem diáconos, já tem a liderança da igreja todinha organizada. É uma comunidade bonita, crescente, que está multiplicando-se, como vocês aqui nesta cidade. Vocês não começaram com 300 pessoas, vocês começaram com 1, e então 2, e então 5, e então 10, e assim sucessivamente. Agora, para quê? Por quê? Por que vocês existem? Por que agora nasce esta comunidade lá em Filipos? Por que nasce uma pequena comunidade oriunda de uma célula, de um G100, a linguagem mais conhecida de todos nós? Por quê? Porque imediatamente o carcereiro começou a convidar os parentes e os familiares e os amigos e os vizinhos e constituíram agora uma igreja que 10 anos depois já estava constituída. Paulo olha para aqueles irmãos e diz assim: olha, eu estou bem certo de uma coisa: aquele que em vós começou uma boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia do seu Filho Jesus. Estou bem certo. Por isso que eu repito com vocês esta noite a mesma declaração. Depois desses 20 anos em que vocês têm trabalhado aqui nesta cidade, quero lhes dizer uma coisa: aquele que começou em vocês uma boa obra vai multiplicá-la, abençoá-la, prosperá-la, aumentá-la até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisto. Eu creio nisto. Sendo assim, como é que a gente deve viver? Identidade. Então, como é que a gente deve viver? O que é que o Senhor espera que nós sejamos? O que Ele espera que nós vivamos e como vivamos? Então, imediatamente o apóstolo São Paulo está dizendo assim, olha, verso de número 4, ele diz assim: eu sempre oro por vocês, fazendo de vocês o alvo da minha intercessão, desejando que vocês cresçam e multipliquem-se, prosperem e sejam abençoados. E eu sou, diz Paulo, muito grato pela cooperação de vocês no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Esta é a razão pela qual eu estou aqui, venho no aniversário de vocês dizer obrigado pela cooperação de vocês. Obrigado, José Hilton e Eliana. Obrigado, sua família preciosa, os filhos queridos, noras e genro. Obrigado pela cooperação de vocês, desde o primeiro dia que vocês chegaram aqui há 20 anos atrás, cheios de sonhos, desafios e projetos, até agora. E uma das suas qualidades, Zé Hilton e Eliana, que para mim mais se destaca, já falei com vocês sobre isso hoje, é a sua fidelidade. Fidelidade.
Esta é a característica fundamental do caráter de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. E porque Ele é fiel, Ele ama, perdoa, cura, liberta, transforma, disciplina, corrige, exorta, consola, é o nosso Pai. Então, Paulo está dizendo, obrigado pela cooperação de vocês. Desde aquele primeiro dia em que vocês nasceram, naquela célula lá em Filipos, quando eu vim da cadeia, quando eu havia passado por uma experiência difícil na minha vida, vocês me acolheram na casa de vocês, e lá nasceu a comunidade em Filipos. E Paulo diz, obrigado, eu sou grato a Deus por vocês, pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Por isso eu estou certo que o Senhor há de completar o que Ele começou na vida de vocês. E aí Paulo diz assim, aliás, é muito justo que eu pense isto de vocês, pois eu trago vocês no meu coração. Sou grato a Deus por vocês, trago vocês no meu coração, seja nas minhas algemas, né, quando eu estou preso, seja quando eu estou participando das aflições. Vocês são participantes desta graça comigo, então sou grato a Deus por vocês. E o que me traz aqui hoje, além de tantas razões, é dizer para vocês obrigado, por vocês terem confiado no meu amigo José Hilton, na sua família. Porque quando vocês confiaram nele, vocês disseram, eu posso confiar no Carlos Alberto, na sua integridade, na sua retidão, no seu caráter. Vocês disseram, posso confiar no José Hilton, porque o José Hilton representa o Carlos Alberto nesta cidade, em nome do Senhor Jesus. Isto Paulo pensava nesse momento daquela igreja. Obrigado pela cooperação de vocês, pelo ânimo. Lutas vocês passaram, claro que passaram. Dificuldades viveram, claro que viveram. Pressões, crises, quem de nós não as teve? Mas vocês continuaram firmes até agora. E aí então Paulo diz assim, uma coisa que para mim é fantástica. Ele diz assim, Deus me é testemunha das saudades que eu tenho de vocês. De quem é que a gente sente saudades? De pessoa que a gente ama, não é não? Eu só tenho saudades de gente que ocupa um lugar especial na minha vida. Saudades do meu pai já falecido, saudosa memória, meu pai tão querido. Saudade da minha mãe que me levou a Cristo. Cristo há quase 60 anos atrás. Foi ela responsável por ter me levado a Cristo. Saudades da minha mãe. Saudades de pessoas tão preciosas na minha vida. Amigos, gente querida, gente que já foi, mas ainda gente que está comigo. Gente que está aqui, mora fora daqui, gente que faz parte da minha vida. Tenho saudades, que lembram-me das coisas tão boas que eles deixaram na minha vida. Tem saudades de quem? De quem a gente ama, que a gente tem na memória lembrança de muita gratidão. Paulo diz, eu tenho saudades de vocês. Vocês estiveram comigo durante o momento que eu estive preso em Roma. Vocês estiveram comigo, me ajudaram, me abençoaram, me enviaram até recursos financeiros. O apóstolo São Paulo está dizendo, quando escreve aos Filipenses, obrigado, diz ele, vocês me abençoaram tanto. Tenho saudades de vocês que sempre me apoiaram, que sempre me ajudaram. Sinto falta de vocês. Gostaria de ter mais tempo com vocês. Gostaria de estar mais perto de vocês. Sinto saudades de vocês. Quando eu fico longe da igreja da qual eu sou pastor da comunidade sede há 38 anos. Imagina que paciência que eles têm comigo, não, pessoal? Tenho saudades deles. Saudades daquela igreja que eu amo tanto, que vi crescer, nascer e crescer e multiplicar-se pelo Brasil e fora do Brasil. Fico tão cheio de gratidão pelas pessoas que cooperaram comigo para que isto fosse uma realidade. Gente que me apoiou, que confiou em mim, que me abençoou e que tem estado ao meu lado até o dia de hoje, como vocês. Sinto saudades de vocês, porque eu amo vocês.
Sinto saudades de vocês porque eu amo vocês. Porque vocês são um presente de Deus para a minha vida. Portanto, eu amo muito você. Primeiro, depois que eu faço uma confissão de amor, todo apaixonado, dizendo que eu estou com saudades de vocês, vocês me respondem deste jeito. Conclusão que eu chego é o seguinte: primeiro, vocês não estão acostumados com confissões de amor, nem a receber e nem a fazer. Portanto, quando ouvem uma coisa assim de um pastor, se dizem: o que será que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer com isso que você é um presente de Deus para a minha vida. Eu me tornei filho de Deus juntamente com você. Portanto, você é meu irmão, quer goste, quer não goste. E vai ter que morar comigo aonde eu vou morar na eternidade com o Senhor, se é que você vai para lá também. Apertei para valer, né? Mas pera que vem mais. Imagina, eu chego em casa agora. Nesse fim de semana praticamente eu não vi Sueli. Casa agora. Chego lá, aí ela está ali, abre a porta me esperando. Eu digo: querida, faça isso. Você é um presente de Deus para a minha vida, filha. Amo muito você. E ela olhar para mim e fazer o que vocês fizeram para mim hoje. Ou então ela olhar para mim e falar: nós também te amamos. Nós quem? Nós é impessoal? Nós é coletivo? Impessoal é... Vocês são casados? Quando se diz para ela: querida, eu te amo, como é que ela responde? Nós também. Como é que você responde para ele? Eu também, querida. Aí como é que você faz? Você joga no ombro dele. Foi não? Eu sei, porque ele é cara de paparicada. Ele está bem paparicado, esse cara aqui. Tá, não, muito bem cuidado esse carinha aqui, viu? Aí você se joga no ombro dele, é assim que você faz? E ele? Ai, amada minha, aquela coisa... É assim ou não é? Você que está namorando, quando você passa um fim de semana sem ver a sua amada, no dia seguinte você está louquinho para pegar o telefone e falar: amor da minha vida, saudades. É assim, Davi, que você faz? Ah, tá. Estou com saudades de você, minha querida, amo tanto você. Como é que ela responde para você? Como é que ela fala, Davi? Morrendo de saudades. O que mais? Só? Não é assim? Bem, amor, também com saudade de você. Por que, filhos queridos? Que nós somos da mesma família, somos filhos do mesmo Pai. Portanto, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira característica dos filhos de Deus: nos amamos. E quem ama sente saudades. Não é nós também te amamos, é eu também. Assume pessoalmente, que quando você fala nós, você fala: eu estou fora. Nós aqui, toda a turma aqui, eu sem compromisso. O amor é o que o amor faz. Tá bom. Então eu vou para os finalmente. 5 virtudes para as quais você foi criado, a fim de você abençoar esta cidade de Filipos, Sorocaba. A fim de você abençoar Sorocaba, a partir da sua comunidade onde você está inserido, onde você vive como filho amado de Deus. Primeira coisa, Paulo diz assim: oro por vocês. Acompanha agora. Faço esta oração. Primeira coisa que ele pede por aqueles irmãos, o que é? Que o vosso amor, vamos lá, que o vosso amor aumente mais e mais. Por que o amor tem que aumentar mais e mais? Porque a dose de amor que você usou hoje não serve para amanhã. Amanhã temos novos desafios.
Amanhã teremos novas necessidades. Amanhã teremos novas situações diante de nós que vão exigir uma dose maior de amor. Do amor de Deus para nós servirmos as pessoas, cuidarmos bem das pessoas, cuidarmos bem da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, da família, dos irmãos, da cidade de Sorocaba. Aí o apóstolo São Paulo escreve a sua carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18, e ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, porque com o vinho há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no vosso coração, submetendo-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então Paulo diz assim: agora seja cheio do Espírito, hoje, amanhã, e depois, e depois, e depois. É normal para os filhos de Deus serem cheios do Espírito Santo. Normal. Enchei-vos do Espírito. Esse verbo está sendo conjugado no presente contínuo. Hoje e amanhã. Enchei-vos hoje e amanhã. Segundo, é imperativo. É obediência, é mandamento. Não diz o Senhor: olha, vocês talvez sejam cheios do Espírito Santo um dia desses. Não. Encham-se do Espírito Santo agora, amanhã e depois e sempre. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. É normal para um cristão ser cheio do... E a pergunta que eu lhe faço: qual é o nível, qual é a proporção da plenitude de Deus que você tem na sua vida? O mandamento é esse: seja cheio do Espírito Santo. Qual é o mandamento? E como é que você tem obedecido a este mandamento? Esse mandamento não se cumpre na nossa vida sem tempo com Deus, sem intimidade com Deus, sem convivência com o Senhor. Marido e mulher, que é a figura que o apóstolo São Paulo faz em Efésios 5. Marido e mulher que se amam como marido e mulher, quanto mais convivem, quanto mais anos de vida conjugal tem, mais intimidade tem e mais se conhecem. E melhor se conhecem. Sou casado com Sueli há 52 anos. 52 anos de casamento. Nunca tive outra mulher na minha vida. Casado com Sueli. 52. Hoje eu e Sueli nos conhecemos melhor do que quando nós começamos a namorar. Por quê? Por que, Davi? Porque hoje eu tenho com Sueli maior intimidade do que quando eu comecei. É natural. A intimidade que vocês têm, quantos anos são casados? 9 meses. Ah, maravilha. Eu passei por aí, cara, fantástico. Vai em frente. Vai que é a tua, mano. 52 anos. Hoje, o olhar dela, eu já sei o que ela está falando. O meu olhar, ela já sabe o que eu falo. Um dia desse ela precisava fazer o pagamento de uma prestação, que é coisa assim, e ela me ligou dizendo: ah, querido, coisa, eu estou precisando de tanto, uma quantia, tanto para pagar aquele coisa assim e tal. Eu disse: então você vá no lugar assim, assim, e pega lá esta quantia. Está lá no lugar assim, assim, né? Nossa caixinha de reserva está lá. Vai lá, pega lá, filha. Aí daqui a pouco ela me liga e diz assim: bem, o seguinte, eu peguei só X. Ela tinha pegado 40% a menos do que eu havia sugerido. Eu disse: por quê? Por que você pegou 40% a menos? Ele disse: não, porque eu não ia precisar desses 40%, eu ia precisar só dos outros 60%. Eu disse: não, querida, fica com os 40% também. E disse para ela: tudo que é meu é seu.
Tenho 2 carros. O meu ou do Sueli, porque não precisa, viajamos muito. Sabe com quem está o melhor carro? Com a Sueli. Não é para mim. Ela primeiro. O amor prioriza. O amor prioriza. Quando é que começou isso? Há 52 anos atrás. Quando nós começamos a construir a nossa relação de amor. Amor é o que o amor faz. Não é o que o amor se sente. Ai, eu estou amando tanto ele. Ai. Entendeu? Tem gente que pensa que amor é aquela ciricutico nas costas, aquele arrepio nas costas, aquela pele de galinha. Sabe como é que fica a pele de galinha? Pensa que é isso, amor, estou todo arrepiado. Quando eu vejo ela toda arrepiada, quando vê ela fica arrepiado. Vamos ver daqui a 50 anos como é que você fica. Por isso o apóstolo São Paulo diz assim, que o amor de vocês aumente mais e mais. Tem que aumentar mais, tem que aumentar mais. O de ontem não serve para hoje, pessoal. Aquele que começou em você uma boa obra, vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus. Paulo diz, a primeira característica de vocês aí em Filipos é, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome. Faça alguma coisa na vida, né, cara? Além de namorar aí. Agora veja o que você está fazendo. Quem dá um copo d'água a um profeta, na qualidade de profeta, tem galardão de profeta, certo? Eu fico com um copo d'água e você fica com galardão. Quando você me serve, o melhor fica com você. Não é para mim. Eu fiquei com o copo d'água, você com um galardão. Prêmio para a vida eterna. Caba, tô lascado mesmo, hein, cara? Tô lascado. Primeira coisa então, o que é que precisamos para expressar a vida de Cristo nessa cidade? Primeira coisa, amor aumente. Vamos lá, o amor aumente. Dá um toque suave, sutil, carinhoso na pessoa do seu lado e diz, o amor aumente mais e mais. Sem esbofetear ninguém. Toma lá teu jeito. Vamos lá então, pessoal. Segundo, está na hora. Está na hora, eu preciso ir embora, pessoal. Ainda tem que voltar para minha casa ainda hoje. E eu moro longe, viu? Segunda, olha lá. Verso de número 9, diz assim, que o amor de vocês aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Então, o amor tem que ter uma qualidade de serviço. O amor, portanto, não é um bem-estar por alguém que me reconhece como a pessoa mais maravilhosa do mundo. Não. O amor tem uma prática. O amor tem uma vivência. O amor tem uma expressão. Então, como é que é? Paulo diz assim, que o amor de vocês aumente de tal forma que vocês sejam cheios de pleno conhecimento e de completa percepção. O que isso significa? Paulo está dizendo que o verdadeiro amor produz conhecimento e percepção da necessidade do irmão antes dele falar conosco, da necessidade da esposa antes dela falar conosco, da necessidade dos filhos antes deles falarem conosco. Há filhos profundamente machucados e feridos, sabe por quê? Que pais nunca se interessaram pelos problemas deles. Eu conheço vários casos assim. Um que disse para mim alguns anos atrás,
meu pai nunca me deu um beijo. Outro que me disse assim, meu pai só encontrava comigo para me chamar a atenção. Outro que tinha a perna todinha machucada, como se fossem furos na perna. O senhor lá de Londrina, quando eu estive lá, algum tempo atrás. Sabe o que eram aqueles furos? Ele apanhava de arame farpado. Conheço um outro filho, que quando ele era desobediente, a mãe costumava prendê-lo com uma corrente no pé da mesa. Aquele moço nunca casou-se na vida. E ele falou para mim uma vez, eu jamais vou me casar para ter filhos e fazer com os meus filhos aquilo que minha mãe fez comigo. Mas o pior de tudo não é isto, pastor Vladimir. O pior de tudo é que esta gente que eu estou mencionando veio de lar que se diziam cristãos, de frequentadores de igrejas como esta aqui nossa, que são bons religiosos, mas que não têm vida e intimidade com Deus, que não são cheios do Espírito Santo, por isso são ímpios. Quem não é cheio do Espírito Santo é ímpio. Ímpio. O amor da compreensão, da sensibilidade, sente a necessidade um do outro. Pensa nisso. Eu vou para frente. Terceira característica, para vocês abençoarem a cidade de Sorocaba, a fim de que vocês aprovem, verso 10, aprovem as coisas excelentes. Como é que é isso mesmo? Significa que agora a escolha, a aprovação de vocês, que vocês vão de fazer, não deve ser de qualquer coisa, deve ser das coisas excelentes, das coisas que são justas, são verdadeiras, são respeitáveis, são puras, são amáveis e de boa fama, diz o apóstolo São Paulo. Estas coisas merecem a nossa aprovação. Coisas excelentes, não se aprova atitude mesquinha, não se aprova maledicência, não se aprova ira, não se aprova maldade, não se aprova pecado, não se aprova maldição. Não, senhores. Quando o coração está plenamente cheio do amor de Deus, mais e mais, passo a ser uma pessoa sensível, capaz de aprovar as coisas que têm valor, que são dignas de aprovação. O caráter, a boa fama, a justiça, a verdade, a paz, o amor, diz a Escritura. Quarta característica desta oração por vocês, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. O que é isso, ser sincero e inculpável? Porque um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo são sinceros e sem culpa. Por quê? O que é isso? Sincero quer dizer sem cera no rosto, sem máscara. Esta expressão usada pelo apóstolo São Paulo, no seu original grego, significa que as máscaras que os artistas gregos e romanos usavam nos teatros daqueles dias, máscaras para se passarem por personagens da peça, do teatro que era exibido, que estas máscaras não devem ser as nossas. Significa o quê? Sincero, sem cera, sem máscara. Você é por fora o que você é por dentro. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
andarmos na verdade, na luz, tem nada encoberto. Você faz cara de piedoso, como diz o apóstolo São Paulo, mas na sua prática você nega a eficácia desta piedade que você aparenta. Cristãos de aparência, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Paulo diz: você seja por fora o que você é por dentro: santo, justo, honesto, piedoso. Seja você por fora o que você é por dentro. Não use máscara para tentar aparentar uma coisa que você não é. E Paulo diz: sejam sinceros. Esta é a oração dele pelos irmãos: sinceros e sem culpa. Por que sem culpa? O que significa culpa? Culpa significa pecados que foram cometidos e não foram confessados e não foram abandonados. Gera culpa. Gera culpa. Pecados que não foram confessados e abandonados. Pecados pelos quais não tivemos arrependimento. E quem não arrepende-se dos seus pecados se encherá de culpa sem capacidade de confessá-los e abandoná-los. Por isso que uma somatória de enfermidades psicossomáticas. Psicossomáticas é o seguinte: psico, da palavra psique, alma, doenças da alma que manifestam-se no corpo. Conheço pessoas que desenvolveram câncer, mulheres que desenvolvem câncer, a grande maioria delas é porque foram traídas por seus maridos. Sabia? Câncer na mama, ou câncer nos órgãos internos femininos, é oriundo de mágoa, ressentimento e amargura. Não sou eu que digo isso. Isso é a ciência que fala isso. Ciência que fala isso. Porque a culpa enfraquece as nossas defesas. Perdemos a capacidade de defesa. E então, toda essa gama, toda essa sorte de doenças e de enfermidades da alma manifestam-se no nosso corpo. Por isso Paulo está dizendo: sem cera e sem culpa, sem máscara e sem culpa. Quando Paulo fala a Timóteo, seu discípulo amado, sua primeira carta, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus primeiro aprovado. Aprovado na sua relação com Deus e na sua vida interpessoal. Que não tem do que se envergonhar. Não tem na vida nada que, sendo descoberto, possa produzir vergonha. Entendeu, meus senhores e senhoras, senhoritas, queridos do rebanho de Deus que eu amo? Obrigado. Estou salvo pelo menos por um. Aprovado, não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Sincero e sem culpa. Sincero. Cristianismo é sem cera, sem máscara e sem culpa. Nada que o diabo possa me acusar. O diabo pode te acusar de alguma coisa? Você mentiu no imposto de renda, foi desonesto na prestação de contas, você não deu nota fiscal da sua empresa, você mentiu para sua esposa, se enganou para os seus filhos, você mentiu para os seus pais. Isso gera o quê? Culpa. Portanto, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
toda iniquidade. Toda. Isso é cristianismo, não é religião. Religião é outra coisa. Cristianismo é viver em amor. E portanto, para finalizar, diz Paulo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Este amor derramado no seu coração, que aumenta mais e mais, que leva a discernir, que leva a andar na luz, na verdade, praticar a justiça e a verdade. Este amor que discerne produzirá uma colheita abundante de retidão e de justiça. Então, o apóstolo Paulo diz assim, é a única maneira da sua vida produzir frutos de justiça, é quando o amor de Deus derramado no seu coração se manifesta produzindo estas virtudes, estes frutos, esta grande colheita. Queremos abençoar Sorocaba? Por que nós vivemos? Por que estamos aqui? Por que você mora nessa cidade? Por que você frequenta esta comunidade? Por que você está aqui conosco hoje à noite? Veio aqui para cantar alguns cânticos, ouvir uma palavra, um discurso, cantar algumas bonitas canções, ouvir a beleza de uma composição, de um cântico lindo que a nossa querida ministro de Deus cantou. Cadê? Onde é que está? Qual é o nome dela? Maelen. Obrigado, você me abençoou, Maelen. Muito afinada, mas mais do que isto, te achei simples, humilde, temente a Deus e séria. Deus te abençoe. Gostei de ouvir. Você me abençoou. Obrigado pelo presente. Vamos abraçá-la? Eu prometo que eu vou embora, tá? Prometo que eu vou embora. Só recapitulando. E aí, como é que vamos fazer? Paulo diz assim, vocês querem abençoar Sorocaba? 5 virtudes. Quais são? Primeiro, o amor que aumenta. Segundo, que este amor seja cheio de conhecimento e percebe, quer dizer, um amor inteligente, não é tonto que não sabe o que faz. Amor inteligente. Terceiro, aprovando as coisas excelentes. Quarto, sem cera e sem culpa, sinceros e inculpáveis. E quinto, cheios do fruto de justiça, que são para a glória e louvor de Deus. Esta é a oração do meu amigo, esta é a oração do meu irmão querido, o apóstolo São Paulo, que eu deixo com vocês hoje à noite, como presente de aniversário, desejando a vocês um feliz aniversário. Beijo, meu carinho e a minha gratidão a Deus, por vocês serem tão especiais para mim. Meus irmãos queridos, que eu amo muito você. Vocês aprendem rápido, viu? Vocês aprendem. Vamos ficar em pé um instantinho? Vamos? Para eu poder ir embora? Bora! Dê as mãos para a pessoa que está ao seu lado. Não dá para a gente viver cristianismo sozinho, dá? Não dá para a gente viver sozinho o cristianismo. Tem jeito. Cristianismo sozinho não existe. Cristianismo sozinho não existe. Deixa eu só perguntar a vocês uma coisa. Aonde que praticamos estas 5 bases da vida cristã? Onde que praticamos estas 5 virtudes da vida cristã? Aonde? Primeiro, na nossa relação com Deus. Segundo, na nossa relação familiar.
Terceiro, na nossa relação como comunidade. E quarto, na nossa relação com o mundo sem Deus. Porque o mundo precisa disso. Precisa conhecer a vida de Jesus que habita em você. Mais do que a sua religião, o mundo precisa ver a vida de Jesus em você. Mais do que religião, o mundo espera que eu e você expressemos Cristo e a plenitude da sua vida. Amém? Por que você está de mão dada com a pessoa aí do seu lado? Por quê? Por quê? Gostei de ouvir. Por quê? Fala mais alto. Hã? O quê? Todos? Pega essa conversa. Porque eu amo meu irmão, minha irmã, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha. Nos amamos. Segure a mão do seu irmão e você vai agora abençoar seu irmão. E vai dizer assim para o seu irmão, com os olhos abertos. A gente pensa em orar e de repente fechar o olho. Para que fechar o olho para orar? Abre os olhos. Abre os olhos. E diga assim: Pai, obrigado pelo meu irmão querido. Obrigado, Pai. Diga o que você pensa para o Pai. Fala. Agora, Pai, abençoa este. Vamos. Meu irmão querido, minha irmã, a tecladista maravilhosa. Pai, abençoa estas mãos queridas, esse coração generoso e amado. Obrigado pelo Zé Hilton, meu amigo, meu Pai, tão precioso, irmão e amigo. O Davizão, velho de guerra, Senhor, obrigado por ele, precioso para mim. Obrigado, Senhor, por esta igreja tão linda, esta igreja que vai abençoar Sorocaba, Senhor. Esta igreja que vai multiplicar-se, os grupos de células serão cada vez maiores, mais ricos. Haverá um derramar de amor do Teu Espírito Santo nesta comunidade, Pai. Estes Teus filhos serão sinceros, inculpáveis, cheios de fruto de justiça, abençoando esta cidade tão linda de Sorocaba. Obrigado, Senhor, por esses meus irmãos. Obrigado pelo bolo que está chegando, meu Pai. Este bolo deve ser maravilhoso. Obrigado por ter me trazido aqui hoje à noite, Senhor. Assim eu posso comer uma fatia deste bolo aqui. Traga aqui. Não dá para trazer aqui? Obrigado pelo bolo que me deste, Pai. Que bolo maravilhoso. Oh, que maravilha. Você agradeceu já pelo bolo? Então, antes de tacar fogo, vamos tacar fogo aqui nos nossos relacionamentos. Vou pedir uma coisa para você. Por que você não faz uma confissão de amor para o seu irmão? Como é que é confissão de amor, pastor? Diga para ele o quanto você o aprecia. Como ele é precioso para você. Diga que você tem um carinho enorme por ele. E dá um abraço nele. O que é que você vai fazer aqui em Sorocaba agora? Vai amar, servir, abençoar esta cidade. Haverá prosperidade e crescimento. Que esta comunidade será como a comunidade em Jerusalém. Será como a comunidade de Antioquia. Será como a comunidade de Filipos. Que os irmãos amavam-se uns aos outros e abençoaram a cidade. Abençoem esta cidade. Estendo as mãos para a cidade agora. Estendo as mãos para a cidade. Digam comigo todos: Pai amoroso, nós abençoamos esta cidade para que haja salvação, redenção, vida e libertação. Esta cidade de Sorocaba será conhecida como cidade bendita. Nós a abençoamos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Te abençoamos, Sorocaba.